Bom, fala aí pessoal, beleza? Vamos fazer algumas coisas hoje aqui dentro da pasta CMS, vamos trabalhar dentro do Content Type do Section JSON. Só fazendo uma correção do segundo e terceiro vídeo, que foi uma informação errada que eu trouxe para vocês lá quando a gente estava criando nossa estrutura. Os dois arquivos, eles não ficam na raiz de CMS. Eles ficam dentro de uma pasta chamada FastStore, e essa pasta FastStore, ela sim está dentro da raiz de CMS. Por que eu estou trazendo essa correção e ela é importante? Se esses arquivos eles não estiverem dentro da pasta FastStore, quando vocês realizarem o CMS Sync, tudo que vocês fizeram aqui não vai refletir lá dentro do CMS. Então é extremamente importante vocês corrigirem essa estrutura. Bom, vamos lá. Só recapitulando, o que é o Content Type e o que é o Section JSON. Content Type basicamente é onde a gente vai declarar a estrutura de tipos de conteúdo de página que a gente quer refletir lá dentro do CMS, beleza? E o Section JSON é onde a gente vai definir a estrutura de conteúdo das seções que a gente vai levar lá para dentro do CMS e vai permitir o cliente gerenciar e vai receber isso como próprio nos nossos componentes depois. Beleza? Bom, para a gente começar, basicamente eu vou só passar rapidamente que a Vtex ela usa uma linguagem chamada JSON Schema para a gente estruturar esses JSONs ali dentro. E esse JSON Schema basicamente é uma linguagem declarativa para definir estrutura e restrição para dados JSON. Não vou entrar muito a fundo nisso, beleza? Depois vocês procuram aí, estudem mais um pouco sobre. Bom, vamos lá para o Content Type JSON então e vamos criar nosso primeiro tipo de conteúdo custom, nossa primeira página custom para refletir lá dentro do Headless CMS. Qual que é a estrutura que a gente precisa ter aqui dentro desse arquivo? Primeiramente, ele é uma lista, né? Ele é um array de objeto, então eu tenho que declarar um objeto novo aqui dentro. O que esse objeto ele tem que ter para que a gente consiga refletir algo lá dentro? Primeira coisa, ele precisa ter um ID. Esse ID, ele respeita o padrão Camel Case, tá? Então, basicamente, o ID é o identificador na nossa página, no nosso conteúdo que a gente vai levar lá para dentro. Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar que ele é um custom page. Custom page. Depois a gente precisa ter basicamente um nome, isso é padrão, tanto para section quanto para content type, a gente tem o name aqui. Então eu vou ter um cara chamado name, que vai ser o custom page. Depois a gente precisa definir, a gente pode definir o escopo dessa página, o escopo de trabalho dessa página. Qual que é o contexto dela? Ela herda contexto, por exemplo, de uma landing page, de uma página de search, por exemplo. Então a gente tem um cara aqui chamado scopes. Esse cara é um array e ele é um array de strings, é uma lista de strings ali. Então aqui no nosso caso, eu vou usar um escopo que é o escopo de custom. Eu poderia também trazer aqui, por exemplo, o escopo de uma landing page, que é o escopo de landing. Eu poderia trazer o escopo de search, que é de uma search page, e assim por diante. Então, vocês usam esse array de strings aqui, dentro de escopo, para definir qual é o contexto de trabalho daquela página, tá? O escopo de trabalho dela. Depois de escopo, a gente precisa definir aqui se essa página ela tem ou não determinadas configurações extras. Vou mostrar mais rápido para vocês aqui, que é o seguinte. Dentro de um objeto novo que a gente vai colocar ali naquela estrutura, vocês podem ou não definir essas configurações aqui que ficam dentro da definição de uma página em si. Então aqui dentro desse objeto, a gente tem um cara chamado configuration schema sets, perdão, porque pode ser mais de um. Esse cara aqui também é um array, só que ele é um array de objeto. Aqui eu poderia passar, por exemplo, um objeto para eu definir, por exemplo, estrutura de SEO. Eu poderia passar um objeto falando que eu vou ter, por exemplo, que eu quero deixar disponível ali para ele, sei lá, um objeto de configurações aqui, por exemplo. De configurações. E esse objeto de configurações, por exemplo, ele é do tipo XPTO. Ele vai permitir com que o usuário ele coloque, por exemplo, um título ali nessa página, uma descrição e assim por diante. Para nossa página custom aqui, a gente não vai usar esse cara. Então eu vou deixar ele aqui vazio, beleza? E depois a gente pode, mas não menos importante, por último, a gente consegue definir se essa página custom nossa, ela é do tipo única ou não. Então eu tenho um atributo aqui que ele é do tipo booleano, que é o singleton. Deixa eu fechar ele aqui. E esse cara, ele é um booleano. Basicamente, quando vocês definem que esse cara é true, vocês estão falando que essa página, essa custom page, ela é uma página única.
Ela só vai ter uma vez, uma única vez dentro do nosso CMS lá, uma única declaração dela. Se vocês definirem que esse cara é false, vocês estão falando que essa página ela pode ter mais de uma. Ela pode ter mais, N outras vezes você declarar ela ali dentro. Que é do tipo que seria simulando aqui o que a landing page faz, por exemplo. No nosso caso aqui, a gente vai falar que ela é false. Vou manter o false. Bom, feito isso, pessoal, a gente já consegue rodar um Yarn CMS Sync. E com esse Yarn CMS Sync, a gente já vai refletir esse conteúdo customizado lá dentro do CMS. Então eu vou executar aqui de baixo. Vou abrir um terminal aqui na outra tela, na tela do Mac. Eu estou trabalhando com uma couch agora para refletir informações. Como essa couch ela é fechada, eu não vou mostrar para vocês o nome dela nem nada. Então eu vou executar o comando aqui. Deixa só eu entrar dentro de CD Documents, CD FastStore.store e aqui eu vou executar um Yarn CMS Sync. É bem rápido, então eu executei o Yarn CMS Sync, ele vai me perguntar se eu tenho certeza que quero sincar esse conteúdo ou não. Eu vou colocar Yes, pronto, linkou. Eu vou voltar agora, pessoal, lá para dentro do nosso header CMS. Eu vou atualizar essa página aqui e quando eu atualizar essa página e vier aqui dentro de criar um novo documento, obrigatoriamente essa estrutura de página custom que a gente acabou de declarar aqui, ela tem que estar disponível para mim aqui, para eu realizar a criação. Então, bom, vamos lá. Vou clicar aqui em criar documento e olha só, apareceu um cara chamado Custom Page aqui. Então pronto, criamos a nossa primeira estrutura de tipo de página custom. Essa página aqui ela é do tipo custom, ela recebe todas as seções nativas que nós já temos por padrão da VTEX e todas as seções customs que a gente criar também estariam disponíveis para uso aqui. Bom, para esse vídeo eu acho que é isso, vamos quebrar esse vídeo em dois, eu vou falar dos sections em um outro. Então só recapitulando. Dentro de CMS temos uma pasta chamada FastStore, dentro dessa FastStore tem um cara chamado Content Type. É dentro desse Content Type que você declara a estrutura de tipo de conteúdo personalizado que você quer levar lá para dentro do CMS, ou seja, novas páginas. Qual que é a estrutura que precisa receber esse cara aqui? Um ID, que segue o padrão Camel Case, um nome para você identificar isso lá quando você for criar um novo documento, um escopo de página, um escopo de trabalho para essa página, no nosso caso aqui custom, mas você poderia colocar para search, para product, dentre outros. O configuration set schema, que é para você definir se essa página, você vai permitir com que o usuário, quando criar essa página, ele tenha configurações de nome, description, qualquer outra coisa. E você define aqui, através do singleton, se essa página é única ou não. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço, tchau, tchau.